Quero convidar os amados a abrir as suas Bíblias em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo 34 a 38. Antes de nós lermos este texto, eu gostaria de trazer uma reflexão que vai contextualizar a nossa mensagem nesta noite. Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de um irmão com uma ministração de um grande pregador da palavra, de muitos e muitos anos atrás. Eu estava ouvindo e meditando nesta mensagem. Então eu parei para refletir, queridos. Nós estamos, com a graça de Deus, já bem encaminhados acerca desta pandemia que temos passado por ela. Mas eu, por curiosidade, eu fui pesquisar quantas pandemias ou quantos momentos nós tivemos como humanidade na nossa história, até que recente, que passamos como seres humanos por problemas como estes, e não foram muitos. Tivemos um momento onde houve uma grande pandemia acerca da varíola, outra peste bubônica, algumas outras, como a gripe espanhola, mais recente, perto de nós. Algumas morreram um pouco menos de pessoas, como a gripe suína. Mas é muito interessante, queridos, que diante dessa reflexão e dessa meditação, há uma primeira pergunta que geralmente nós ouvimos as pessoas fazerem. Eu, por exemplo, nesses últimos meses, um tio meu acabou falecendo, um primo também. O primo foi de câncer. Outros irmãos perderam familiares, uns mais recentes, como tivemos este episódio desta semana. Outros irmãos aqui da igreja perderam. E uma primeira pergunta sempre vem, o porquê nós perdemos determinada pessoa na nossa vida. Mas eu confesso que diante desta ministração que eu ouvi pela manhã, e quando eu comecei a analisar todas essas pandemias que passaram, esses estágios dentro da caminhada, e nós hoje estamos passando pelo Covid-19, algo veio à minha mente e eu ousei fazer a pergunta ao contrário. Diante de situações, por exemplo, já passei por circunstâncias no trânsito, acidentes, grandes livramentos na minha vida, e a pergunta que eu fiz neste dia é: por que não eu? A pergunta não foi mais por que o meu tio faleceu. Por exemplo, no culto de domingo, estava aqui conosco minhas irmãs, minhas sobrinhas, na quarta-feira elas estiveram retornando e passaram por um acidente automobilístico que poderia ser catastrófico. A pergunta é: por que não? Nós somos seres finitos. E essa pergunta, ela mexe comigo, porque eu começo a pensar: por que Deus não me levou ainda? Tantas pessoas morreram. Eu quero te dizer, querido, que as pessoas não morrem ou deixam de morrer porque são melhores ou piores. O próprio Salomão, quando ele está falando acerca do tempo, ele chega a essa conclusão que o sol nasce sobre pessoas boas e sobre pessoas ruins. O tempo chega para todos nós. Nós não fomos poupados pelo Senhor porque somos melhores. Nós não fomos poupados até o dia de hoje, porque nós não podemos falar do dia de amanhã, mas porque nós somos bons garotos, fomos bons cristãos e por isso o Senhor nos deu mais algum tempo de vida. Não, queridos. Essa pergunta, por que eu não fui levado ao Senhor, por que eu não morri até hoje, tem a ver com algo a ser cumprido ainda na minha vida e através da minha vida. Se nós estamos aqui, queridos, e nós passamos por essas enfermidades, passamos por acidentes, e a nossa vida foi poupada, está assim na soberania do Senhor, na soberana vontade dEle. Mas significa, queridos, que há algo de nós ainda que precisa ser realizado e cumprido aqui na face da terra. Ou seja, há a missão da nossa parte que precisa ser concluída. É interessante, eu já citei
um grande homem de Deus da atualidade, que uma semana antes ele disse em uma entrevista que se ele fosse levado naqueles dias, ele teria sua missão completa. Quando nós olhamos para Cristo, com 33 anos sendo crucificado, morrendo, depois ressuscitando, indo para o Pai, 33 anos parece muito pouco tempo, e realmente o é, mas por que Cristo foi levado com 33 anos? Porque ele cumpriu a sua missão. Porque os outros não foram levados? Porque ainda havia uma missão a ser cumprida. E é nesse sentido que eu gostaria que você olhasse para esta ministração, com essa sensação: ainda há algo de Deus para ser feito em mim, mas também através de mim. O que faremos, queridos, com o dom da vida, que dia após dia nos é dado novamente? Nós acordamos toda manhã, como se aquele dia fosse apenas mais um dia, mas olhando dessa perspectiva, todos os dias que acordamos, nós somos presenteados com o maior presente do mundo, que é a vida, o ar que nós respiramos, e o que nós decidimos fazer todos os dias, com essa vida que é nos entregue nas nossas mãos. Por isso o tema desta mensagem é justamente isso, o que você tem nas tuas mãos. O versículo 34 do capítulo 6 diz assim: quando Jesus ele saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? E ele lhes disse: quantos pães vocês têm? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. A questão, queridos, não é o que nós temos ou não temos. Aliás, a quantidade do que temos ou deixamos de ter. Mas é como nós enxergamos a nossa vida. Trazer essa reflexão de perguntar: por que não eu? Ela não é uma reflexão nova. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava vendo um vídeo que o Paulo César Baruch já esteve aqui conosco ministrando, onde ele estava esclarecendo, ele e sua esposa, de por que eles não tinham filhos. E eles tentavam, e as pessoas indagavam, e aquilo feria o coração. E a esposa dele pergunta para ele: meu amor, por que Deus fez isso com a gente? E ele faz a pergunta da mesma forma: por que não nós? Por que seríamos poupados de algo que é natural e é inerente à vida do ser humano? Fazer essa reflexão, queridos, nos permite entender que o que temos e o que somos não pode simplesmente ter um fim em nós mesmos. Olhar para esta multidão que Jesus estava ensinando, nós podemos olhar de variadas formas. Jesus olha para aquele povo e para ele está longe de ser um incômodo. Jesus olha para um problema que havia, mas para Jesus aquilo não era um problema. Haviam pessoas famintas, haviam pessoas que precisavam ser pastoreadas, tanto emocionalmente, como também pastoreadas no seu alimento físico. Para os discípulos, era um problema, mas Jesus, ele enxerga aquelas pessoas, enxerga nos mínimos detalhes um grande potencial para que pudesse ser trazido o alimento para aquelas pessoas. Ou seja, quando nós fazemos essa pergunta, nós mudamos o ponto de vista. Nós passamos a ser não meramente o alvo. Quando nós perguntamos por que o Senhor fez isso conosco, nas entrelinhas
deste questionamento que é natural a nós, queridos, eu faço essa pergunta. Eu já fiz inúmeras vezes essa pergunta. Quando a minha esposa perdeu a sua mãe de uma forma tão prematura, eu fiz essa pergunta. Ontem eu fiz essa pergunta. Mas é como que se nós estivéssemos perguntando: Senhor, por que o Senhor está ferindo a minha vida? Como se Deus ele tivesse o desejo de alguma forma trazer sofrimento a nós. Mas quando nós invertemos a perspectiva dessa pergunta e começamos a colocar: Senhor, por que não fui eu? É muito comum isso, e quem é mãe sabe muito bem disso, quando os nossos filhos estão enfermos, o Samuel ou a Bia, é muito comum a minha esposa ela falar assim: se eu pudesse, eu pediria ao Senhor para que essa doença não estivesse em você, mas estivesse em mim. A questão aqui não é nos compadecermos do outro, nós temos isso, ter empatia, mas é compreender por que o Senhor, não porque Ele me feriu, mas porque Ele me poupou. Qual é o propósito de Deus na minha vida? E olhar para isso, olhar para este texto, mudar a perspectiva, é justamente quando nós entendemos essa assertiva ou esta pergunta. Quando nós olhamos para a multidão, o que nós enxergamos? Quando nós olhamos para circunstâncias de crise como essas que nós temos vivido, o que nós enxergamos? Um Deus que está, de certa forma, punindo a humanidade, ou um Deus que está dando a chance de nós fazermos os nossos dias de uma forma diferente? Quando os discípulos olhavam para aquela multidão, olhavam apenas pessoas. No segundo momento, pessoas famintas. Mas Jesus olhava naquele instante uma oportunidade de ser um instrumento, um canal de bênção na vida de outras pessoas. O que o Senhor nos chama nessa noite é nós olharmos para a dádiva da vida, para o presente de Deus dia após dia e pensarmos: como eu enxergo a minha vida? O que eu estou vendo? Quais as possibilidades? Quais as oportunidades? De não somente passar por essa vida de uma forma comum, como qualquer outra pessoa, mas no ordinário da nossa vida, enxergarmos com os olhos de Deus e, portanto, sermos instrumentos do Senhor. O texto no versículo 34 diz que Jesus viu uma grande multidão. Até aqui, queridos, todos ali viram. Olhar para as pessoas do dia a dia, olhar para o sofrimento humano, para as circunstâncias, todos nós temos essa capacidade. Mas no segundo momento, diz que Jesus teve compaixão deles. Porque na visão de Jesus, eles não eram apenas uma grande multidão, mas eram como ovelhas que estavam sem pastor. A expressão aqui original não é apenas a capacidade de ver com os nossos olhos naturais, mas é perceber, discernir. O texto ele tem a intenção aqui, a expressão de viu, né, tem a intenção de prestar atenção, de voltar a mente, de observar e tratar um problema. Ou seja, o Senhor nos chama a dispor as nossas mãos, os nossos dons e talentos, dispor a nossa própria vida no ato de acordarmos, a não olhar a humanidade simplesmente como uma multidão, a não olhar o emprego que nós estamos inseridos apenas como um emprego, a não olhar os nossos vizinhos apenas como multidão, os nossos clientes como multidão, mas a olhar para esta geração como ovelhas sem pastor. A olhar como uma geração que necessita da palavra da verdade, e esta palavra nós somos os portadores dela. Nós podemos notar e discernir que há uma geração fragilizada, uma geração que busca não sabe o quê, mas que nós podemos levar essa palavra da verdade e enxergarmos eles não apenas como uma geração pecaminosa, uma geração de pecadores, mas uma geração de ovelhas em potencial, que apenas precisam ser
pastoreadas, de pessoas que precisam entender a condição em que estão e ter-lhes apresentado o caminho de Cristo, o caminho da fé. O que nós vemos? Mas em segundo lugar, o que nós sentimos quando nós vemos essas pessoas? Diz o texto que Jesus teve compaixão. Muitas vezes nós estamos tão voltados para a nossa própria caminhada, para a gestão da nossa própria vida, que isso nos impede de ter empatia, de sentir a dor do outro, ou de olhar as circunstâncias que as pessoas estão. Diz o texto que não apenas a visão de Jesus era diferente, mas Jesus encarava aquelas pessoas, o sentimento que havia em Jesus era compaixão, porque eles estavam perdidos. Essa expressão, ovelha sem pastor, não remete à nossa caminhada de igreja, por exemplo, no que diz respeito a este relacionamento nosso apenas. Ele é muito mais profundo. Uma ovelha sem um pastor, em um pasto aberto, que não era um curral, era um alvo fácil para os predadores. Ou seja, uma ovelha sem pastor era questão de horas apenas para que ela fosse tragada, fosse morta. Jesus olhou para aquela multidão e a compaixão, nós vamos entender o que significa essa compaixão. Era uma compaixão que movia Cristo em uma urgência de vida ou morte. Jesus olhou para aquelas pessoas como presas em potencial. Ou seja, se eu não pastorear essas vidas, se eu não pregar a mensagem do reino de Deus, eles podem morrer a qualquer momento. E quando nós olhamos para nesta perspectiva, queridos, a urgência do anúncio do Evangelho é outra. Por isso, ter compaixão no original significa que Jesus foi movido pelas suas entranhas. Por isso ele foi movido pela compaixão. Eles compreendiam, por exemplo, que as entranhas eram a sede do amor e da piedade, ou seja, todo o conjunto aqui gastrointestinal. É muito interessante porque há pessoas, meu filho, por exemplo, quando ele está muito ansioso com uma viagem, dá uma desregulada em todo o sistema gastrointestinal dele. Há pessoas que, quando estão muito nervosas, ela está com uma úlcera estomacal. Por quê? Porque tem a ver com isso. E eles acreditavam dessa forma. A ideia deste texto é que quando Jesus vê aquelas pessoas, ele sente quase que uma dor abdominal aqui, de ver como aquelas pessoas poderiam morrer sem ouvirem a mensagem do reino de Deus. É por isso que Jesus tem uma atitude em relação à sua compaixão. Por isso, essa segunda pergunta, o que você sente quando você vê alguém que não conhece o Evangelho, como alguém que está perdido, é o que vai mover as tuas ações. Como nós enxergamos a vida e as pessoas, como nós sentimos, como nós caminhamos, é o que depende, é disso que depende aquilo que nós vamos fazer posteriormente. Por isso, Filipenses capítulo 2, verso 5, diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que Cristo também teve. O apóstolo Paulo apontando para Cristo, dizendo, olha, o nosso jeito de sentir precisa ser o mesmo de Cristo Jesus. É claro que aqui ele estava justamente dizendo que Cristo, havia nele um sentimento de humildade, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele assume a forma de servo. Tem a ver com as ações, com a forma que Jesus enxergava, sentia, porque isso apontava para as suas atitudes. O que você vê, o que você sente, e em terceiro e último lugar, o que você faz. Estamos, de certa forma, ainda estremecidos com os fatos dos últimos dias. Estamos, em parte, contentes porque a vacina chegou. Há uma esperança no final do túnel. Não sei se todos os anos teremos que ser vacinados. Não sei o que nos aguarda. Mas o fato é que
quando nós começamos a perguntar, por que não eu? A nossa forma de ver as coisas muda. A nossa forma de sentir, quando enxergamos o outro, muda. E isso traz atitudes diferentes. Diz o nosso texto, que uma vez que Jesus enxergou como ovelhas que estavam sem pastor, sentiu íntima compaixão daquelas pessoas. E então ele começa a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, ele não espera outro momento. Sabe, amados, muitas vezes nós queremos correlacionar o ensino ou o anúncio do Evangelho aos nossos cultos, ou presenciais ou online. Nós temos um hábito de querer que as pessoas venham ao templo físico para que possam então ouvir acerca do reino de Deus. Mas esquecemos que a palavra nos chama de cartas vivas. Portanto, queridos, onde nós estivermos, uma vez que nós enxergamos pessoas que estão perdidas, somos movidos por essa compaixão divina em nossa vida, não há outra coisa a não ser começar a sermos instrumentos de evangelização, anunciar o reino de Deus, mover através dessa realidade. Mas entenda que o que nós fazemos não tem a ver apenas com aquilo que anunciamos. Num primeiro momento, Jesus está ensinando muitas coisas, e os discípulos são apenas espectadores. Quantas vezes, queridos, o Senhor quer nos usar, e nós não passamos de meros espectadores daquilo que Deus está fazendo. Mas é interessante porque Jesus certamente nota os discípulos de lado, e tenta trazer uma lição de proatividade a eles. No verso de número 37, Jesus diz: deem-lhes algo para comer, deem-lhes vocês algo para comer. Jesus sabia o quanto custaria financeiramente aquilo, mas Jesus estava olhando para discípulos que já poderiam estar se movimentando para que aquela ministração continuasse de alguma forma. E é interessante porque nós temos uma geração hoje, queridos, de jovens ou de pessoas que muitas vezes veem as coisas acontecendo e ficam parados, ou no máximo, o que é pior, né? A gente vê pessoas, por exemplo, uma vez eu vi uma cena de um caminhão pegando fogo, né? E todas as pessoas tiravam o celular para filmar o que estava acontecendo, enquanto que poderiam, de alguma forma, mesmo que você pudesse me dizer, pastor, nenhum extintor adiantaria, mas que pudessem de alguma forma tirar e fazer alguma coisa, tentar ajudar. Muitas vezes são uma geração de espectadores, e os discípulos estavam dessa forma. Jesus tem que parar tudo e dizer, viu, vocês não vão fazer nada. Os discípulos retrucam, Senhor, isso exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? Eu sinceramente, lendo esse primeiro trecho, eu acharia que Jesus ia dar uma neles. Como a gente não deve gastar? Investir. Mas Jesus, ele vai muito mais fundo. Jesus não questiona a questão financeira, se aquelas pessoas valiam 200 denários. E é claro que valiam. Mas Jesus, ele vai muito além. Quantos pães vocês têm? Da mesma forma que os discípulos, em certo momento, quando são questionados a perdoar, eles dizem, aumenta-nos a fé. Jesus disse, vocês não precisam de muita fé para perdoar. Se vocês tiverem um pouquinho assim de fé, vocês podem fazer muitos milagres. Da mesma forma, os discípulos dizem, Senhor, precisaríamos de 200 denários. Jesus pergunta, o que vocês têm? Quantos pães vocês têm? Para nós, essa pergunta vem acompanhada, ali em azul, o que vocês têm nas suas mãos? Quais são os talentos que Deus já derramou sobre cada um de nós? Quais são os dons que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, que nós só precisamos mudar a nossa ótica, o sentimento que temos em relação aos perdidos, e simplesmente nos dispormos. E de ver, disse Jesus, e sabendo eles responderam, 5 pães e 2 peixes.
E o que aconteceu depois disso, nós não precisamos citar novamente. Houve um milagre sem tamanho. O que nós temos nas nossas mãos? Eu quero finalizar esta mensagem contando um relato que aconteceu com Martinho Lutero. Este relato ele foi retirado do livro chamado Heróis de Fé, de Orlando Boyer. E o tema deste trecho, deste relato, é o soluço de 1 bilhão de almas. Disse que Martinho Lutero tinha um amigo íntimo, cujo nome era Micônio. Ao ver Lutero dias a fio trabalhando no serviço do mestre, Micônio ficou penalizado e disse: posso te ajudar mais onde estou. Permanecerei aqui orando, enquanto tu perseveras incansavelmente na luta. Micônio então orou dias seguidos por Martinho. Mas enquanto perseverava em oração, começou a sentir o peso da própria culpa. E certa noite sonhou com o Salvador, que lhe mostrou as mãos e os pés. Mostrou-lhe também a fonte na qual purificara de todo o pecado. Segue-me, disse-lhe o Senhor, levando-o para um alto monte, de onde apontou para o nascente. Micônio, então, nesta visão, ele viu uma planície que se estendia até o longínquo horizonte. Essa vasta planície estava coberta de ovelhas, de muitos milhares de ovelhas brancas. Somente havia um homem que se esforçava para apacentar a todas. Então o Salvador disse a Micônio, que olhasse para o poente, olhou e viu vastos campos de trigo brancos para a ceifa. O único ceifador que lhe dava para cegá-los estava quase exausto, contudo persistia na sua tarefa. Nessa altura, Micônio reconheceu o solitário ceifeiro, seu bom amigo Martinho Lutero. Ao despertar do sono, tomou a seguinte resolução: não posso ficar aqui orando, enquanto Martinho se afadiga na obra do Senhor. As ovelhas devem ser pastoreadas, os campos têm de ser ceifados. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Foi assim que Micônio saiu para compartilhar o labor de seu fiel amigo. Jesus nos chama para trabalhar e orar. É de joelhos que a igreja de Cristo avança. A oração é importante, com certeza. Orando, de joelhos, avançando, pregando o Evangelho. Esta tarefa, queridos, não é apenas minha, é nossa. Com essa ilustração eu estou longe, queridos, de sequer me comparar a 1% de Martinho Lutero. Este mesmo trecho fala comigo, fala contigo, fala com todos nós. Nós precisamos olhar para esta geração e olhar campos brancos e entender que a nossa oração, ela precisa ser uma oração que nos leva a agir. Nós oramos e agimos. Oração. Orar e agir faz parte do chamado de Cristo para as nossas vidas. Feche os teus olhos. Quero te convidar a se colocar em pé. Diante desta visão, Micônio disse: Senhor, envia-me a mim. E ele então sai para compartilhar, onde quer que ele esteja, acerca do Evangelho. Deus, a cada manhã te dá uma nova chance. Um novo dia nasce, o sol brilha novamente. E esse dia é a oportunidade que o Senhor nos dá de sermos instrumentos para anunciar o Evangelho, compartilhar aquilo que Deus fez em nós e através de nós transformar vidas. Que nesta noite você possa dizer ao Senhor da mesma forma: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Que você possa dizer: Senhor, usa a minha vida na minha família. Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida em meio aos meus amigos.
Senhor, usa a minha vida em meio ao meu trabalho, onde quer que eu esteja, Senhor, usa a minha vida. Eu não sei falar, talvez você possa dizer isso, eu não vejo capacidade em mim, mas eis-me aqui, Senhor, me capacita, usa-me, para que eu possa ser um instrumento do Teu Evangelho. Deus, Ele quer te usar, e se Ele te deu o dom da vida, a oportunidade de permanecer, mesmo em meio a uma pandemia que ceifou milhares e milhares e milhões de vidas, é porque Deus quer te usar. Ele quer te usar para alcançar muitas outras vidas. Há vidas que estão como ovelhas sem pastor, ou seja, podem perder as suas vidas, serem tragadas a qualquer momento. E essa é a nossa responsabilidade, de anunciar o reino, até que o Senhor venha. Eis-me aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, usa a nossa vida. Senhor, aqui está a Tua igreja. Não temos muito nas nossas mãos, mas o que temos, nós consagramos a Ti, e declaramos, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos, usa-nos, ó Deus, no dia a dia das nossas vidas, quer em meio aos vizinhos, quer ao nosso trabalho, quer em meio aos amigos, quer no dia a dia da nossa vivência, por onde quer que formos, Senhor, que as nossas vistas, Senhor, possam ser as Tuas, que possamos olhar como o Senhor vê, sentir, ó Deus, a compaixão que o Senhor sente pelo perdido, e que possamos também, Senhor, estar dispostos a agir, alimentando emocional, espiritual, ou até materialmente, que possamos estar dispostos, certos de que, à medida que estendemos a mão, o milagre acontece, porque o poder vem do Senhor, mas quem se dispõe, somos nós. Nós declaramos mais uma vez, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, a começar nesta semana que se inicia, que cada um de nós possa ser usado poderosamente, como instrumento de bênção, de vida, que possamos aproveitar muito bem, Senhor, as nossas oportunidades, e que o Teu milagre venha através de nós. Usa-nos como canais da Tua bênção, usa-nos como, ó Deus, mensageiros dessa boa nova do Evangelho, para que pessoas e pessoas sejam alcançadas e transformadas por Ele. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda as suas mãos. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai para uma semana vitoriosa, em nome de Jesus.